Hoje nós vamos conversar especialmente sobre o pecado. Por que nós vamos conversar sobre o pecado? Pelo seguinte, a revelação dos filhos de Deus passa pela vontade de Deus de que seus filhos sejam santos. Amém? Quando Deus levantou o povo de Israel para que esse povo fosse uma testemunha para todos os outros povos da terra, esse era o plano de Deus. Quando Deus chama Abraão para constituir o povo de Israel, ele disse para Abraão que através daquele povo e através de Abraão e a sua descendência, todos os outros povos da terra seriam abençoados. Certo? E uma das maneiras que Israel abençoaria todos os outros povos da terra é sendo um povo santo, sendo um povo separado, sendo um povo diferente. E para isso Deus determinou uma maneira de viver para aquele povo. Todos os valores, todas as leis, todas as ordenanças estavam ali, certo? Na verdade, essa sempre foi a vontade de Deus para mim e para você. Mas nós esbarramos nesse problema chamado pecado, que é o assunto que nós vamos... Você não é corintiana não, né? Tá vendo, gente? Tá vendo aí? Imagina se um corintiano ia fazer isso. É só para descontrair de vez em quando. Olha o que o corintiano está fazendo. Vai vender. É só para descontrair de vez em quando, né, gente? Brincadeira. Então a gente esbarra nesse problema chamado pecado. E por isso que eu gostaria de conversar sobre esse assunto. Porque parte da revelação dos filhos de Deus, talvez uma das mais importantes, é sabermos que nós somos chamados a sermos santos como o Senhor é santo. Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3, nós vamos ler texto que conta a história da queda e do pecado original. A partir do versículo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Bíblia aberta aí? Amém. Gênesis é fácil de achar, né? Vamos lá. Diz assim, a palavra do Senhor para nós. Ora, desculpa, a minha linguagem é a NVI, talvez seja diferente da de vocês. Mas se for diferente, vai acompanhando a leitura aí, tá bom? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente que não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando,
onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? E respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós acreditamos que nós acabamos de ler aqui a palavra do Senhor. É a voz do Senhor falando diretamente para nós. Nós temos muitas vezes uma dificuldade enorme para entender a sua palavra, mas o seu Espírito Santo é aquele que torna claro todas as coisas. O seu Espírito Santo é aquele que traz vida à palavra dentro do nosso coração. Por isso, nesse momento, nós pedimos pela ação do Espírito Santo, abrindo os nossos olhos para enxergar, abrindo o nosso coração, a nossa mente para entender e o nosso coração para crer no que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos. Amém. 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 O primeiro versículo desse texto que nós lemos começa dizendo o seguinte: ora, a serpente, e aí, a partir dessa afirmação, começa o relato da queda. Interessante que Gênesis 1 começa falando: no princípio, Deus. Gênesis 3 começa dizendo: ora, a serpente. Então, de Gênesis 1 a Gênesis 2, antes da serpente entrar na história, tudo era perfeito, certo? No princípio, Deus, e a partir daquele momento, tudo em perfeita harmonia, criado de acordo com o plano, a vontade do Senhor. E aí, a partir do versículo 3, do capítulo 3, que começa dizendo: ora, a serpente, a partir desse momento, a história da humanidade nunca mais foi a mesma. Isso nos ajuda a entender algo importante a respeito do pecado. E o pecado, ele é gerado por Satanás. Nós lemos no texto aqui serpente, mas quando lemos toda a Bíblia, nós entendemos que não era simplesmente um animal, mas era o diabo intencionando acabar com a criação, das piores intenções que ele podia ter, tentando agredir o próprio Deus, fazendo o quê? Afastando o alvo, o objeto do seu amor de perto dele. Péssimas intenções, Satanás se aproxima, então, e ele gera o pecado é gerado por ele. Toda natureza de pecado começa em Satanás. Importante a gente saber disso, sabe por quê? Para a gente não brincar com o pecado. Porque, como eu já disse aqui, as intenções de Satanás são terríveis. São as piores que você pode imaginar, como nós lemos nessa história aqui, em tantas outras histórias. O intento de Satanás é destruir, é roubar, é matar, e não há bondade nele. Ele é mentiroso. É isso que ele quer fazer com você. É por isso que ele está sugerindo o pecado para você, como uma grande armadilha, como nós aprendemos aqui no pecado original, com Adão e Eva. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, a palavra nos orienta. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor,
como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Forte. Não é forte essa figura, essa expressão? Ele anda ao redor, rugindo como um leão, e a intenção e a vontade dele para você, ele quer matar você, ele quer roubar você, ele quer roubar de você tudo aquilo que é mais precioso. Ele quer roubar o seu casamento, ele quer roubar os seus filhos, ele quer roubar a sua família, ele quer roubar os seus amigos, os seus principais relacionamentos, ele quer destruir tudo o que é importante para você. Não é brincadeira, gente. O pecado não é brincadeira. Em todas as suas expressões. Sabe, aquela conversinha boba no trabalho, aquele gracejo imoral que você ouve, aquele videozinho no WhatsApp que você recebe, aquele grupo que você faz parte, que você sabe que você não deveria fazer, que pode parecer alguma coisa tão inocente como um fruto que Deus havia proibido o homem de comer. Pode parecer uma coisa tão pequena, tão boba, mas não se engane. Não se engane. Toda expressão de pecado nasce no coração de Satanás e tem uma intenção, tem um plano, tem um projeto, tem um alvo. O alvo é destruir vocês. É isso o que ele faz. Então, mais uma vez, todo tipo de pecado nasce em Satanás, o nosso inimigo. E olha como ele trabalha, olha a estratégia que ele bolou para pegar Adão e Eva nessa arapuca aqui. Nós lemos depois, ainda no primeiro versículo, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? O que ele está fazendo aqui? Ele está colocando em xeque a autoridade do que Deus havia dito. Ele quer distorcer, ele quer enfraquecer a palavra de Deus, a orientação de Deus, a ordem que Deus havia dado para Adão e Eva. Então ele coloca uma pergunta, ele coloca um questionamento no coração da mulher. Mas foi isso mesmo que Deus disse? Mas será que é tão sério assim? Depois ele até diz, não é desse jeito. E ele começa a causar uma confusão. E esse foi o primeiro grande erro. Rapaz, que isso? Quer que eu telefone? Vamos desligar ele, vai. Tá amarrado. Tá falando do inimigo, né? Vai que pode amar, né? E esse foi o primeiro grande erro da humanidade. É desconfiar da autoridade da palavra de Deus. Porque o diabo fez uma simples pergunta. Será que isso é tão sério assim? Será que isso é verdade mesmo? Será que é um absoluto? Ou será que existe uma outra maneira de lidar com essa revelação ou com aquilo que Deus disse para vocês? E aí o homem começa a pensar, mas eu acho que essa serpente pode até estar certa, né? Isso, outra coisa que o diabo faz, que é muito claro nós observarmos nos nossos dias. Veja bem, o homem, você já está bonito, é bonito esse lugar aqui, vocês não acharam? Lindo, né? Agora, como que você acha que era esse jardim que esses dois moravam? Hã? Muito mais, não é verdade? O Senhor, devia ser uma coisa incrível. Devia ser uma coisa esplendorosa, maravilhosa. Deus tinha colocado aqueles dois lá
para desfrutar de uma vida perfeita. E eles podiam um monte de coisas super legais naquele jardim e naquele mundo perfeito que Deus havia criado para eles. Agora havia uma proibição. Uma proibição. Que era não comer daquele fruto. Veja bem, para um monte de sims de Deus, havia um não, que era fundamental e que era importante. E olha o que o diabo faz. Ele faz o homem esquecer, parar de olhar para todas as coisas boas que ele pode fazer, certo? E faz ele focar e enxergar simplesmente na proibição de Deus. Agora, proibição parece uma palavra tão ruim, né? Mas é boa. Boa para nós. Deus continua tendo proibições, você sabia disso? Para a sua segurança, para o seu bem. Deus continua tendo proibições, sim, para nós, porque Ele nos ama. Como um pai que coloca limites para os seus filhos, não é assim? Para as suas crianças, Deus continua tendo proibições. Agora, elas são infinitamente menores do que todos os sims que Deus tem para desfrutarmos nessa vida. Essa é a verdade. Tanta coisa boa para fazer, não é? Geralmente um crente é conhecido pelo que ele não pode fazer, não é assim? Crente é aquele que não pode isso, aquele que não pode aquilo, aquele que não pode beber, aquele que não... Só que a lista acaba rápido. E a gente nunca pensa no que o crente pode fazer. Não é assim? Tem tanta coisa boa que a gente pode fazer. É verdade, gente. Veja bem, Jesus nos prometeu uma vida e vida em abundância. É muito melhor. Só que Ele faz com que o homem fique concentrado nas proibições. Isso é um grande perigo. E além de ficar concentrado nas proibições, o homem balança em acreditar que existe uma verdade, que existe um absoluto. E o absoluto é aquilo que Deus falou, é aquilo que Deus disse. E esse é um dos principais males da nossa geração. A geração que nós estamos vivendo hoje. A falta, na verdade, isso começou lá atrás, com o movimento do iluminismo, do questionamento. Questionamento é uma coisa da verdade, do absoluto, sempre foi uma coisa diabólica. A tentativa, não, mas não é assim, vamos questionar todas as coisas, não existem absolutos, não existe apenas uma verdade, existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade dele. Agora, imagina como seria possível uma comunidade que é a humanidade tão heterogênea, tão multiforme, viver sem um absoluto. É impossível. Não é verdade? Se eu acho, né, que, na verdade, hoje, existe um valor apenas, que é o seguinte: se te faz bem, pegue. Se vai fazer bem para você, toque, experimente. Essa é a regra, e não há mais nenhuma outra. Agora imagina, se eu tenho a minha verdade e você a sua, essas coisas vão se esbarrar. Tem um cara, né, que ele acha que a verdade dele é que no nome do Deus dele, ele pode entrar aqui no meio da gente, aqui, estourar uma bomba e matar todo mundo. É a verdade dele. Que pode esbarrar com a verdade de mais 200 outras pessoas aqui. Não é assim? E veja bem, como é perigosa a falta de um absoluto, de uma verdade. A base sólida da nossa fé começa quando nós de fato acreditamos que a palavra de Deus é a verdade. Amém. Não o que eu sinto, não o que eu acho, não o que eu penso. Que aquilo que Deus disse é o absoluto. Se Eva tivesse tido essa revelação naquele momento, ela não aceitaria
a serpente questionar aquilo que Deus havia dito, e ela não correria o risco de fazer aquilo que ela fez. Cuidado para você não relativizar todas as coisas. Ah, mas não é assim. A igreja, o pastor, meu líder está sendo radical demais. Os momentos são outros, né? A cultura hoje é outra. Meus pais estão velhos. Assim que a garotada mais nova diz, meus pais estão velhos. O que eles estão falando está completamente fora de contexto. Se aquilo que os pais estão falando estiver, né, de acordo com o que a palavra diz, isso aqui a palavra de Deus é atemporal. A palavra de Deus não está submetida a nenhuma cultura. A palavra de Deus, né, como ela mesma diz, né, murcha-se a ela. Caem as folhas, o tempo passa, de uma maneira poética. O que o autor está dizendo é que o tempo passa, as gerações passam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Para sempre. Nós temos que nos dobrar a essa palavra, a palavra que é a autoridade de Deus para nós, senão nós vamos ser presas fáceis do inimigo. Ele vai chegar e vai no seu ouvido e fazer um questionamento sobre a palavra, e isso vai enfraquecer a sua fé na verdade, e aos poucos o seu comportamento vai se adequar à sua falta de fé naquilo que a verdade diz. Foi isso que aconteceu com Eva. E qual foi o próximo passo ali? O versículo 6 diz: depois que a mulher foi balançada na sua fé, na palavra que Deus tinha dito, então o que ela fez? Ela se aproximou da árvore. Interessante a gente notar isso, esse detalhe no texto, que provavelmente a mulher, antes de questionar aquilo que Deus havia dito, ela nem havia se aproximado dessa árvore. Ela nem havia visto o fruto ainda. Por quê? Por temor àquilo que Deus havia dito para ela. Mas aí quando ela, será que é? Será que não é? Será que é tão radical assim? Deixa eu ir ver esse fruto de perto. E foi aí que ela foi laçada. Ela se aproximou demais. E aí ela viu o fruto. E ela viu que era desejável. Ela viu que era agradável ao paladar e para se obter conhecimento. Então ela se rendeu. Ela se entregou ao pecado. E esse é mais um alerta para nós em relação ao pecado hoje. Né? Abre parênteses. Um amigo meu uma vez disse assim: Adão, nós estamos submetidos, né, como o texto que é tema do acampamento diz, a essa natureza caída por causa de Adão e Eva. Mas quando eu chegar lá no céu, nós vamos ter um papo sério, eu vou puxar o cabelo da Eva, eu vou dar um chute na canela do Adão e falar: foi vocês que fizeram aquilo lá, e é por isso que a gente está nessa situação de mundo caído hoje. Não é? Eu falei assim: irmão, não se esquece, todos pecaram. Todos estão separados da glória de Deus. Não esquece que você pecou também. Né? E que a culpa é de todos nós. Você acha que o homem aprendeu depois que foi expulso do jardim? Podia ter aprendido, né? Deus pega o homem, dá um pé na bunda dele, certo? Fala pode falar bunda? Bota ele pra fora do... Ninguém tá filmando, né? Tá bom.
Deus coloca o homem para fora, ele perde tanta coisa preciosa, né? Uma consequência tão dura. E aí você pensa, acho que o homem aprendeu, né? Aprendeu a lição. Continua lendo a Bíblia. Os próprios filhos de Adão são envolvidos em assassinato. E daqui a pouco os descendentes de Adão, eles se tornam tão cruéis que Deus olha para a humanidade e simplesmente quase que desiste da gente. E Ele manda um dilúvio para acabar com tudo. Mas Deus, no amor dele, que é incansável, profundo, como nós cantamos hoje aqui, levanta uma família, a família de Noé. Aí você vê, não, agora o homem aprendeu. Não é possível. Deus mandou um dilúvio, matou geral, todo mundo. E levantou a família de Noé. Não, esses caras são justos, agora vai dar certo. Hã? Nós somos um fracasso, não é verdade? Nós somos um fracasso. Então veja bem, né? Cuidado em se aproximar demais da tentação. Por quê? Porque você é um fracasso em obedecer a Deus. Sabia disso? Desculpa a sinceridade. Tá? Deixa eu falar melhor aqui, né? Nós somos um fracasso. A nossa história é uma história de fracasso em obedecer a Deus. Então toma cuidado com a proximidade do pecado. Um líder antigo que eu tinha, né? Costumava dizer para mim, quando eu era bem jovem, e aquela fase, né, de muita oferta para o pecado, aquela coisa toda, ele dizia para mim assim: Fabiano, eu sei que tem bastante jovens aqui, você está nessa pilha, nessa pegada aí, presta atenção. Me ajudou demais lá atrás, esse conselho que ele me deu. Ele disse assim: Fabiano, se você está num precipício, geralmente o que as pessoas fazem é, elas colocam uma linha de segurança para você não cair no abismo, certo? Só que essa linha de segurança não é no limite. Vamos supor, você não está vendo aqui, mas ó, aqui é a madeira. Ó. Aqui é o piso duro. Aqui, ó. Vamos supor que não tivesse a madeira, certo? Então, se alguém fosse colocar uma linha de segurança para eu não cair lá embaixo, eles não iam colocar bem na divisa aqui. Por quê? Se eu ficar aqui na divisa, qualquer vento, qualquer tropeção, qualquer esbarrão, cair, já era, não tem volta. Então, geralmente, a linha de segurança fica mais ou menos aqui, 1 metro, 1,5 metros de distância. Porque ainda se você der uma balançada aqui, existe um espaço que te protege. Certo? Em relação ao pecado, é a mesma coisa. Se você se aproxima demais, se você, na linguagem bem popular, se você dá mole, né, se você demole, o abismo vai te engolir, porque você é fraco, porque você é um fracasso em obedecer a Deus, porque nós somos fracos. Então nós temos que andar longe dessa árvore. Nós não podemos nem chegar perto, porque se nós chegarmos perto, nós seremos seduzidos, os nossos olhos, o nosso coração, e logo nós vamos estar envolvidos pelo pecado. Sabe, jovens, por exemplo, que você gosta de ficar na internet até de madrugada, sozinho no seu quarto. Isso aí vai dar errado. Vai dar errado. Não tem como isso dar certo. Sabe por quê? Porque você é um fracasso para obedecer a Deus. Se você estiver na beira do abismo, é um sopro e você cai. Não adianta você falar assim: eu vou lutar agora para tirar a pornografia da minha vida de uma vez por todas, 100%. Ok, foi todo mundo dormir na família, eu vou abrir o meu computador meia-noite e vou navegar à toa na internet. Você vai cair. Não tem. Você está andando na beira do abismo. E você, eu vou repetir umas 20 vezes isso, você é um fracasso para obedecer a Deus, como eu sou.
Então eu sei quem eu sou, e quanto mais é importante você saber quem você é. Certo? Eu lembro, por exemplo, de Davi e o pecado dele com Batseba. Eu lembro que ele estava tudo errado, certo? Ele estava no palácio, ele não devia estar no palácio, ele devia estar na guerra, era o papel do rei. Ele devia estar com seus soldados, ele não estava. Estava lá na varanda do seu palácio, numa boa, e de repente ele avista aquela mulher tomando banho. E ele começa a dar corda para aquilo que ele sentia naquele momento. Certo? Talvez ele tenha confiado demais. Eu sou Davi, poxa vida. Eu sou um homem de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, não é assim? Posso dar só uma olhadinha. Ela está lá na casa dela, eu estou aqui no meu terraço. Está tudo bem. Certo? Só que ele se coloca numa situação ali de fragilidade. E às vezes um dos maiores erros é a gente não saber que nós somos um fracasso para obedecer a Deus. Talvez ele estivesse ali tão autoconfiante de que ele era um homem de Deus mesmo, né, que ele falou, isso aqui não me pega, só vou dar uma olhadinha de longe. Dançou. Né? As consequências foram... É triste, gente. É muito triste. Se você ler a história de Davi, tudo que ele fez para ser o homem que Deus realmente queria que ele fosse, levantado como rei, tudo que ele sofreu, para depois saber de tudo que se passou com os seus netos, todas as brigas, todas as divisões na sua família e no seu reino. É triste. É triste saber. Às vezes a consequência do pecado é séria demais para nós, sabia disso? Às vezes, especialmente na juventude, alguns erros que vocês podem cometer agora, nessa fase da vida de vocês, pode afetar o resto da existência de vocês aqui. Isso pode ser muito triste. Isso é muito sério. Então não brinca com isso. Não brinca com isso. Mantenha uma distância do pecado saudável, protetora para você. Fuja. Na verdade, é por isso que o apóstolo Paulo nos dá essa orientação. Com o pecado você não brinca, com o pecado você foge. Você foge. Fugir da aparência do mal. Não é isso que a palavra nos orienta? Nem perto eu passo. Se eu estou aqui, se apresentou uma oportunidade do mal, eu fujo. Eu corro para longe. Porque se eu ficar perto, eu vou ser seduzido. Porque eu sou um fracasso. Seguindo no texto. E aí a mulher comeu do fruto, né? E o homem também. Como eu já falei, houveram várias consequências para eles, mas talvez a pior delas, pois ele foi a separação de Deus. Terrível. Terrível. Uma das piores consequências que o pecado traz para nós é nos fazer esconder de Deus. E foi isso que eles fizeram. E olha como o pecado emburrece o homem. Certo? Eles sabiam que Deus havia criado todas aquelas coisas. Como eles imaginavam que uma árvore, um arbusto, sei lá o que era, poderia escondê-los de Deus? Hã? Não é burrice? Né? Eu vou esconder de Deus atrás dessa árvore. Gente, pelo amor de Deus. Tá? Sabe que Deus já não sabia? Lá do céu, quando eles tocaram naquele fruto, quando a serpente se aproximou, Deus já tinha visto.
Quando eles tocaram no fruto, Deus já tinha visto. Quando eles morderam do fruto, o coração de Deus já estava espremido de tristeza. E aí o que acontece? O primeiro sentimento que o homem tem quando ele peca: eu vou me afastar de Deus. Eu vou para longe dele, eu vou me esconder dele. E essa, como eu disse aqui, é talvez a pior das consequências que o pecado pode trazer. Quantas pessoas, por causa de um pecado sério na sua vida, se afastaram de Deus, se esconderam de Deus e nunca mais voltaram. Então, como você é um fracasso e eu também, nós vamos continuar pecando, infelizmente. Nós vamos escorregar aqui e ali. Então, uma coisa importante para você saber, para mim, para eu saber também. Se você pecar, não se esconda de Deus. Não vá para longe dele. Se por acaso você pecar, se por acaso o pecado acontecer na sua vida, e ele pode acontecer, não precisa fugir de Deus. Não precisa também transferir a culpa. Falar, foi os meus amigos, eles que me levaram para aquele lugar. Porque Fabiano, você não conhece a minha escola, lá o ambiente é terrível. Foi esse trabalho que eu estou trabalhando cada coisa que você ouve e fala, sabe? Sabe essa tendência que nós temos de transferir a culpa por aquilo que nós decidimos e fazemos? Uma coisa importante que esse texto nos ensina aqui também é que o pecado é de responsabilidade individual. Deus não procura os dois, Deus procura um, Deus procura outro. Deus dá para os dois a oportunidade de arrependimento. Percebeu isso na história? Só que ele, infelizmente, não é? Quando Deus pergunta para o homem, e aí, homem, o que você fez? Ele podia dizer, né, Deus, me perdoa, como Davi fez, né? Comi do fruto, sabia que eu não devia, me perdoa, me aceita de volta. Mas ele não fez, o que ele fez? Tem nada a ver com isso. Foi uma mulher, né? E aí, Deus falou, ok, você não quer reconhecer, você não quer se arrepender, deixa eu ver se a mulher faz isso. E aí, mulher, o que você fez? E ela fala, foi a serpente. Ninguém assume, ninguém diz Deus. E é isso que Deus quer, gente, um coração humilde, um coração quebrantado. Deus tem perdão para dar. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são infinitas, certo? Então, caso aconteça de você pecar, e ainda que seja grave, não se afaste, não se esconda do Senhor, apresente-se diante dele, assuma a sua responsabilidade pelo que você fez, peça perdão. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é incansável. É incansável. O que essa história também nos mostra é que Deus sempre vai nos buscar de volta. Sempre. Essa história de Adão e Eva se repete inúmeras vezes nessa palavra. O homem erra e Deus vem e busca de volta. Deus se aproxima e restaura. Deus se aproxima e abraça. Deus se aproxima e perdoa. O amor de Deus é incansável. Não é bom saber disso? É bom demais saber disso. Nós somos um fracasso. Isso que é legal demais, gente, em conhecermos a Deus e na nossa relação com Ele. Apesar de nós sermos um fracasso para obedecê-lo,
Deus nos ama mesmo assim. E sabermos que nós somos um fracasso para obedecê-lo nos coloca na condição de depender de um Salvador. E isso é muito bom. Nunca se esqueça disso. Porque muitas vezes a religião faz você achar que você é bom, que você é melhor do que os outros, que você é santo, capaz de fazer e de obedecer. E quando você começa a achar isso, você começa a se gloriar na sua força. E Jesus condena essa atitude. Quando Jesus está falando de uma espiritualidade, de uma fé honesta, ele menciona uma história de um religioso que bate no peito e fala: eu dou o dízimo, eu faço as orações, eu frequento a sinagoga, eu sou cara espiritual. Certo? E do outro lado, o pobre pecador que bate no peito, não tem nem coragem de levantar os olhos e diz: Senhor, tem misericórdia, porque eu sou pecador. E Jesus diz: qual dos dois que voltou justificado para casa? Então a religião pode fazer muito mal para nós. E nos esquecermos que a nossa condição é uma condição de dependência de um Salvador. E quando nós esquecemos disso, a nossa relação com Jesus se enfraquece, porque nós não olhamos mais para Ele como o Salvador da nossa vida. Se não fosse Jesus, se não fosse Jesus, ai de mim, ai de você também. E o final dessa mensagem é esse, o final do texto. Que o versículo 9 diz: mas o Senhor Deus foi buscar o homem. Ele foi atrás do homem. Ele veio atrás de nós e educadamente ele pergunta: onde é que você está? Ele se interessa. Ele abre a porta para um novo diálogo. Ele abre a porta para uma reaproximação. Deus é incapaz de desistir de nós. Ele é incapaz de desistir de você. Não importa o que você faça. Quando nós lemos a Bíblia de capa a capa, se você ainda não fez isso, você precisa fazer. Você precisa conhecer essa história inteira. Porque essa história inteira vai mostrar para você, como tem mostrado para mim, que Deus é incapaz de desistir de nós. Apesar de sermos pessoas tão voláteis, tão ruins, Deus não desiste. Essa pode parecer uma mensagem extremamente liberalista. Então sai pecando por aí, né? Sai pecando por aí, Deus nunca vai desistir, vai sempre te buscar, vai sempre te perdoar. Não é assim? E é por isso que muitos líderes religiosos acabam tentando convencer as pessoas a seguir a Deus pelo medo, pela pressão. Tentando convencer as pessoas a obedecerem a Deus por essas coisas. Mas a única força capaz de fazer você obedecer a Deus é o amor dele. É você ficar envergonhado. Como o apóstolo Paulo diz, né? Fico constrangido pelo amor de Deus. Eu não consigo pecar, eu não vou na direção do pecado, porque o amor de Cristo, ele me constrange. E nós somos tão agradecidos a esse amor que nós queremos oferecer a nossa vida inteira como uma resposta. A nossa vida inteira em obediência ao Senhor. E aí a gente consegue ser santo. Não pelo medo, não pela pressão, mas porque nós somos convencidos do quanto Deus nos ama. E nós não queremos entristecer o coração do nosso amado Senhor.